Eduardo Freire, boa tarde, os convidados, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Evangélica. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo temas importantes e interessantes para crescimento pessoal e profissional de todas as pessoas que investem em suas vidas e em suas carreiras profissionais. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o sucesso da pessoa está sempre ligado na sua apresentação e no seu jeito de colocar os seus conceitos. E isso começa quando você consegue se pronunciar bem, quando você consegue se apresentar bem. E nós temos aí o Oratória Show, que vem para fazer um diferencial muito grande. É verdade. Todas as pessoas que almejam sucesso pessoal e profissional precisam investir em conhecimento. A gente tem escutado muito falar em crise, oportunidade do cenário atual. A gente tem escutado muito falar em crise, mas uma das formas mais inteligentes de superar esse momento de crise é investir em conhecimento. As pessoas falam desse momento, mas se você não faz a sua parte e não investe em você, você não consegue superar esse momento e vai ser mais um a caminhar no meio da multidão. Pois é, eu costumo dizer aqui, muitas vezes, eu repito, como psicanalista, eu sou preocupado sempre no comportamento humano, e eu costumo dizer sempre assim: mas a crise está ruim, eu não estou conseguindo arrumar um bom emprego. Bom, você está fazendo o que em seu favor? É verdade. Não é verdade? Então, Tassiana, que está aqui agora dividindo a bancada com a gente conversa muito sobre isso. Tassiana, que tem uma revista, é uma pessoa de comunicação, e a gente conversa sobre isso. O que é que você está fazendo para você melhorar? Não é verdade? É. Então, você que é especialista nesse ramo de que as pessoas poderem se apresentar de uma maneira de você ter o diferencial da sua apresentação. Qual é, assim, na sua visão, qual é em percentual? Eu até sei qual, né? Acho que sei. Qual é o percentual da importância da oratória na vida de quem quer se colocar bem no mercado de trabalho? Todas as pessoas que têm a pretensão de se tornarem líderes, que almejam patamares mais elevados no ambiente organizacional, que querem se destacar fazendo o seu melhor marketing pessoal, que almejam se autopromover, mostrando o seu potencial e as suas habilidades, precisam investir, entre tantas ferramentas, investir também em comunicação. E esse curso está dando a oportunidade das pessoas aprenderem de uma maneira leve, descontraída, de uma maneira como nunca foi feito antes, porque nós estamos trazendo um músico profissional para nos acompanhar durante a trajetória do curso. Então nós vamos ter também momentos de musicoterapia. A música tem um poder fantástico de atuar nas nossas vidas, trabalhando diretamente o nosso sistema emocional e facilitando o processo ensino-aprendizagem. A comunicação humana, ela tem 3 componentes fundamentais e principais. Isso, inclusive, foi fruto de uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia por um PhD em psicologia chamado Dr. Albert Mehrabian. E ele concluiu que a comunicação humana ela tem 3 grandes vertentes. A palavra, o tom de voz, a forma como você se pronuncia, e gestos e expressões corporais. E para cada um desses itens, ele descobriu um percentual de importância para cada um deles. Palavra fica com 7% do poder da comunicação. É o tempero da comunicação. Isso. A palavra seria o tempero da comunicação. Você pode até perguntar, mas poxa, tão pouco, 7%. A palavra fica para a comunicação, assim como o sal fica para o feijão. Fazendo uma linguagem popular, para que todos entendam essa analogia. Ou seja, não precisa de um percentual tão alto, mas de uma importância fundamental. O segundo item é o tom de voz, porque tão importante quanto o que você fala, é como você fala o que você fala.
Então, em algumas ocasiões, você precisa, na verdade, trabalhar o seu tom de voz. E o tom de voz, quando pronunciado de maneira incisiva, mostrando segurança, mostrando convicção naquilo que você está expressando, isso passa credibilidade. Até mesmo as pessoas que mentem, nós temos notícia de pessoas que são estelionatários, por exemplo. Né? O maior estelionatário brasileiro, o Marcelo do Nascimento Rocha, ele está preso, inclusive, e ele tem um poder de persuasão fenomenal. Fora do comum. Fora do comum. Verdade. Porque, mesmo ele falando uma mentira, ele consegue passar aquela mentira como sendo uma verdade. Então, ele chega a ser fruto de estudo, né? É verdade. Inclusive, foi feito filme sobre sua vida, inclusive estrelado pelo Wagner Moura, que o protagonizou no cinema. E nessa mesma configuração tem um caso de um jovem americano que também passou por essa mesma experiência, que é o protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Foi naquele filme Prenda-me se for capaz. Exatamente. Então, tão importante quanto o que você fala é como você fala. E o tom de voz é responsável, segundo essa pesquisa, por 38% da comunicação humana. E por fim, o Albert Mehrabian chega a concluir que 55%, ou seja, mais da metade da comunicação humana, é responsável por gestos e expressões corporais. Então você fala com o corpo fala, o corpo se comunica. Então esses são os 3 grandes componentes, inclusive também é motivo de matéria do curso de comunicação verbal e oratória, o Oratória Show, onde nós falamos da importância desses 3 elementos fundamentais: palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais. Professor Eduardo Barros, professor palestrante, eu gosto sempre de reforçar, porque é importante a sua presença aqui com a gente, e já parceiro nosso. Quem mais vai participar junto com o professor Eduardo Barros no Oratória Show? Nós estamos com esse curso e estamos convidando mais 2 amigos, 2 parceiros. Um deles é um palestrante, também amigo nosso, que é o Saulo Veríssimo, que vai falar basicamente como dar um show em suas apresentações, fruto de sua parte, do seu conhecimento técnico e experimental, fazendo palestras e apresentações, assim como eu, ele também é palestrante. E eu vou entrar com a parte técnica da comunicação global, verbal e oratória. E um outro parceiro, um amigo nosso que já trabalha conosco, também com esse trabalho musical, é o Flávio Brasil, que é um líder de uma banda de música, e ele vai estar conosco em alguns momentos do curso, trazendo músicas ao vivo, justamente naquela proposta de deixar as pessoas relaxadas, à vontade, para participar, porque existe uma tensão muito grande quando se fala na questão da prática do curso. Então as pessoas ficam muito tensas, estressadas, porque essa questão de falar em público mexe muito com o emocional das pessoas. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque no momento de se apresentar eles não conseguem falar, justamente por conta desse estresse, desse nervosismo, desse medo acentuado. E a música entra como processo terapêutico para aliviar as tensões, as pessoas se desarmarem e ficar mais fácil o processo de comunicação e até mesmo mais fácil o processo de interação, ensino, aprendizado. Então nós teremos, além de Eduardo Barros, esse que vos fala, um outro amigo, parceiro, Saulo Veríssimo, que também é palestrante, e o Flávio Brasil, que é líder de uma banda, a banda Severinos, e ele vai ter uma participação musical muito significativa durante o curso. Quais são as datas do curso? Dia 18 e 25 de julho, no auditório da Up Center, que fica ali na Bispo Cardoso Aires. E a gente está, inclusive hoje, quero dizer para vocês em primeira mão, que nós vamos disponibilizar 10 bônus extra para os ouvintes da rádio. Então as pessoas que ligarem vão ser presenteadas com um bônus extra. O valor do investimento é R$250, mas com este bônus extra, o curso vai ficar por R$161. Então vamos ficar antenado aí, viu? É um bônus
Significativo, né? Não, é excepcional. Na crise tão anunciada, você dá um bônus hoje dessa natureza, realmente. Então, para eu ter o direito ao bônus, vou fazer a minha inscrição no Oratória Show. Qual é o caminho? Pode ligar para o 3128 4125 ou 9718 8818, dizendo que escutou a Rádio Evangélica, né, no programa Interação, dizendo que nos ouviu, e o bônus está garantido. Quantos bônus? 10 bônus. 10, ou seja, 10 corra, bônus. Porque é rapidinho. Então vamos lá. São as nossas últimas 10 vagas. Olha aí, então já tem que se antenar aí para não perder. Viu? Já foi feito um sorteio, né? A gente disponibilizou. Foi feito o sorteio. O Luiz está passando para mim ainda hoje para eu poder falar no programa de sexta-feira sobre quem foi o sorteado. Legal. Tá bom? Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Explorando essa parte do... Fica à vontade. Terapia musical. Uhum. A gente sabe da importância. A gente conversou aqui, inclusive, sobre a questão da educação infantil que vinha se moldando. Uhum. E você me falou uma coisa muito interessante que foi falado ontem comigo. A questão do líder. Que existe o líder nato. Uhum. Mas se ele não tiver uma preparação profissional, por isso que eu repito mais uma vez a importância de você procurar um profissional realmente reconhecido, como a gente sempre traz aqui, amigos, que a gente sabe do trabalho, sabe da qualidade. Uhum. Existe realmente o líder nato, mas ele tem que ser preparado. Não tenha dúvida. Eu sou daqueles que pensam que existem aquelas pessoas que já carregam uma superdotação em determinadas áreas específicas do conhecimento. São os chamados superdotados. Então, algumas pessoas demonstram uma característica, um ponto fora da curva em determinadas áreas do conhecimento humano, inclusive a liderança, inclusive a matemática, inclusive a música, inclusive o desenho, inclusive o canto, inclusive a dança. Enfim, todas as áreas são contempladas com pessoas superdotadas. Mas o que falam as estatísticas é que esse número não passa de 5% da população do mundo. Então, a grande maioria esmagadora da população mundial são pessoas como nós, que para aprender alguma coisa precisam estudar, se capacitar, buscar conhecimento, ir para as universidades, ralar muito para poder aprender aquilo que ele almeja se destacar. A liderança é uma dessas características, habilidades comportamentais, que você, na verdade, pode trazer essa habilidade inata, trazendo com você já desde o nascimento, como, por exemplo, alguns destaques na música. Você tem notícia de que Mozart, o grande músico, ele conseguiu construir as suas primeiras pequenas sinfonias aos 5 anos de idade. Isso é uma coisa extraordinária. Na matemática nós temos... Já nasceu... Natural. Verdade. O Carl Friedrich Gauss foi considerado o príncipe da matemática. No século XVII, esse matemático, inclusive ele revela, através de biografia, que ele aprendeu primeiramente a contar antes mesmo de aprender a falar. Ele fazia pequenas contas, pequenos cálculos, e foi inclusive desafiado na escola pela sua professora e respondeu prontamente ao desafio, sendo um grande destaque na matemática. Pois é, ou seja, nós temos aí uma camada de 5% que tem esse poder. Agora, se você se prepara, se você participa do Oratória Show, se você vai buscar informação, que eu canso de dizer aqui quando se fala em concursos, não se perde o conhecimento que nós adquirimos, não vai embora depois feito um guardanapo que a gente termina de comer, limpa a boca e joga fora. Não, ela vai ficar com você sempre. É um conhecimento adquirido, você não perde, mas tem que entender que existem realmente as pessoas especiais, que já vêm com esse dom, mas que só são 5%. E nós é que temos que nos preparar, nos filtrar, não é verdade? Para a gente buscar a informação precisa. E essa é uma oportunidade que nós temos aqui, que é importante a gente divulgar, porque conhecimento e informação é uma coisa que não pode faltar de maneira nenhuma. É verdade. E hoje a pauta foi super apertada, a gente está chegando ao fim do programa,
infelizmente, ou felizmente, estamos todos com vida e bem de saúde, com a graça do Senhor. E eu vou lhe pedir novamente para você repetir os contatos, reforçar a sua promoção e lhe pedir novamente uma volta para reforçar mais uma vez e deixar claro às pessoas a necessidade de se informarem. Eu costumo dizer que todo aquele que almeja o sucesso, esse sucesso só vem mediante muito trabalho. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, porque a letra S vem antes da letra T. Na vida, esse sucesso tão almejado por todos nós, ele só vem mediante a construção de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita luta, de muito desempenho. Eu costumo comparar um profissional de alta performance, com um profissional no mundo organizacional. Então, o que faz ser necessário um atleta subir no pódio em primeiro lugar e ganhar a medalha de ouro? Muito treino, são anos e anos e anos de prática. Nós temos alguns exemplos, agora a gente está diante do Pan-Americano de Toronto, e algumas medalhas já foram favorecidas ao Brasil por grandes atletas que conseguiram conquistar essas medalhas mediante muito trabalho. Então, da mesma forma, os profissionais que almejam o sucesso, esse ouro no mundo organizacional só vem mediante muito trabalho e muito sacrifício. E não existe outra alternativa. Você precisa investir em você. Investir em conhecimento, que é um tesouro tão valioso quanto aquele tesouro dado para os atletas que conquistam o seu ouro olímpico, né? Então, repetindo a questão dos contatos, para aqueles que estão nos ouvindo neste momento, 31 28 41 25, o nosso telefone, o telefone da nossa consultoria, a EBS Consultoria, né? E o 97 18 88 18 é uma outra opção para quem quiser fazer por telefone. Pode também entrar no site e lá fazer o seu cadastro, deixar seu depoimento, que nós retornamos para quem quiser por esse caminho, pelo caminho eletrônico, www.ebsconsultoria.com. Ok, agradeço a sua presença. Infelizmente hoje a pauta foi muito apertada. Agradecer a presença do pessoal da peça, o Mistério, deixa eu ler aqui, o Mistério de Fiorinha, é isso? O Fantástico Mistério de Fiorinha, perdão. Agradecer a presença de vocês, contar mais uma vez para a possibilidade de estarmos aqui toda quarta-feira falando sobre cultura. Agradecer a Ruth pela presença aqui, esclarecer de que se trata o design de sobrancelha.